retomar o que foi cortado ontem, tá bem? Bom, como vocês sabem, eu estou falando ontem, o nosso tema vai ser a violência urbana no Brasil, certo? Como eu também estava comentando, né, com vocês, quando nós nos deparamos com um tema, principalmente com um tema polêmico como esse, a primeira coisa que nós devemos procurar fazer é encaixá-lo nas 5 competências que nós já passamos bastante tempo estudando, certo? As 5 competências, como vocês bem sabem, a primeira é demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Vou colocar aqui no chat. Essa competência, basicamente, ela independe do tema, certo? O tema pode ser qualquer coisa. Pode falar sobre racismo, pode falar sobre preconceito linguístico, pode falar sobre a área da saúde no Brasil, pode falar sobre qualquer coisa que você vai ter que demonstrar que tem esse domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. O nome, por mais complicado que possa ser, né, modalidade de escrita formal da língua portuguesa, nada mais é do que você escrever bem. E o que é escrever bem, professor? É fazer um artigo científico de um doutorado? Também. Mas nesse caso aqui, escrever bem nada mais é do que você respeitar as regras gramaticais, é você ter uma boa. Perdão, é você demonstrar ter um bom domínio de ortografia, ou seja, você saber escrever as palavras, você demonstrar que sabe como se escreve aquelas palavras, não cometer erros muito grotescos. Essa competência nada mais é do que o resumo de tudo aquilo que você vem estudando ao longo de todos esses anos, certo? Tudo que você vem estudando de língua portuguesa ao longo desses anos. Nada mais é do que você demonstrar que sabe escrever, sabe de luz, sabe acentuar, que você sabe pontuar. Na pontuação a gente entra ponto final, interrogação, exclamação, 2 pontos, ponto e vírgula, saber a hora de colocar uma vírgula e a hora de não colocar, tá certo? Aqueles eventos clássicos de separar sujeito de predicado. E interessante, o mais interessante de tudo, algumas pessoas acham que quanto mais vírgula, melhor para a argumentação. Tá vendo? É desse jeito que fica a leitura de um texto que está lá recheado de vírgulas sem necessidade. Colocar vírgulas demais é tão errado quanto omitir algumas vírgulas. A vírgula, ela não está ali por acaso e ela tem o momento certo de ser utilizada. Nem de mais, nem de menos, na medida correta. A segunda competência, aliás, vou dividir ela em 3 partes, como no caso até já havia feito com vocês, C2, compreender a proposta de redação. Primeira parte dessa segunda competência, tá? E o tema, lembrando, é violência urbana no Brasil. Compreender a proposta de redação, o que é? É você olhar para o tema e enxergá-lo, encaixá-lo, enquadrá-lo dentro dos eixos problemáticos da redação. O que é que seria isso, professor? É aquele eixo social, o eixo científico, o eixo cultural, social, científico e também político. Quase que não esqueci. O eixo político. Então, você olha, violência urbana no Brasil é muito social, é um problema social. É um problema também político, né? É um problema político, porque é o Estado que pode intervir
significativamente para resolver esse problema, para amenizar e talvez resolver. É um problema científico? Não é um problema científico. Talvez a ciência entrasse aí para ajudar a amenizar esse problema, mas não necessariamente é um problema científico. Então, é político, social e cultural. É cultural, sim, a violência urbana também é cultural. A cultura, por exemplo, a cultura de que todo favelado é marginal, não, isso aí não é verdade, certo? Principalmente quando a gente entra nas questões raciais. Tem muitos problemas que são culturais, mas que não necessariamente se baseiam em verdade. Se baseiam mais em convenções sociais, se baseiam mais em, como que eu posso dizer para vocês, em consensos que as pessoas têm sobre determinada coisa que muitas vezes elas desconhecem. É como se eu dissesse que toda pessoa que gosta de rock and roll, de heavy metal, é coisa do capeta. Não, não é bem assim, tá? Não é bem assim. Por sinal, muitos nem acreditam no capeta. Então, é um probleminha social, certo? Então, quando você entende que o tema, no caso, eu já até ajudei vocês aqui na nossa redação, né? Eu disse que é um problema social, cultural e político. Daí vocês já podem pensar na proposta de intervenção. Por sinal, como vocês já têm o tema, eu sugiro até que vocês já vão escrevendo alguma coisa, algum rascunho, certo? Para quando chegar na hora de me enviar, terem uma ideia bem maturada da situação. Então vamos lá. A gente pegou a primeira parte da competência 2, ok. A segunda parte seria aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. E pesquisar sobre também ajuda. Claro, com certeza, a pesquisa aqui seria fundamental. Aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Vamos lá, violência urbana no Brasil. Olha só, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Que áreas de conhecimento? Matemática, português, geografia, história. Olha só, vamos falar de história aqui, certo? Como foi que as favelas se formaram? Como é que as favelas se formaram? Assim, a escravidão acabou no Brasil. Ok, beleza. Tínhamos ali os grandes centros urbanos, que por sinal eram um espelho da Europa. Você olha para aqueles grandes monumentos que foram construídos no Brasil Colônia e no Brasil Império, e você vê que eles são imagem e semelhança de monumentos, de prédios. A arquitetura do Brasil Colônia e do Brasil Império, a arquitetura, tá? É semelhante à arquitetura francesa, à arquitetura portuguesa, certo? A arquitetura europeia daquela época. Brasil Colônia, nos grandes centros urbanos, era um espelho da Europa, daquela época também. Então, vamos lá. As pessoas livres e ex-escravos, né, pobres, claro que não têm condições de se fixarem nos grandes centros urbanos. É mais ou menos como hoje. Né? As pessoas têm, algumas pessoas, né, as que têm dinheiro para comprar uma casa no interior, talvez não comprem uma casa na capital. É um centro urbano, é uma metrópole. As pessoas não tinham condições de se estabelecerem nessas regiões e foram para nas regiões centrais e foram para as regiões periféricas, as regiões ao lado dos centros urbanos. Não é à toa que a gente chama de periferia. É periferia porque não é centro. É centro porque não é periferia, certo? Os periféricos são os que estão ao lado, aliás. E daí foram se formando as favelas por uma questão histórica, por uma questão social, por uma questão cultural. Olha só, a gente falou aqui de história e de geografia também, né? Já que a gente poderia falar da geopolítica e da geoeconomia dessa situação aqui. Então, olha, a gente já começou a descer os conceitos aqui de várias áreas de conhecimento, certo? Para desenvolver o tema. E, claro, desenvolver o tema dentro dos limites estruturais
do texto dissertativo argumentativo em prosa, que é um nome grandão demais para dizer o seguinte: escrever em parágrafo. Tá? Desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo escreva em parágrafos. Só isso. Essa última parte da competência 2 poderia ser só isso aqui. Ó. Escreva em parágrafos. Desenvolver o tema em parágrafos. Pronto. A gente já ganhamos aqui o quê? 4 pontinhos, ok? A terceira competência, ela conversa bastante com a competência número 2, certo? Já que ela fala de trazer informações, certo? Trazer dados, estatísticas. Você vai trazer essas informações, esses dados, essas estatísticas, provavelmente, de outras áreas de conhecimento. O que é que essa competência diz? O que é que eu tenho que fazer aqui nesse negócio? Eu tenho que selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que é que seria informação, professor? Informação, como vocês bem sabem, é tudo aquilo que está à minha volta. A cor dessa camisa é uma informação, certo? A cor do meu fone de ouvido é uma informação também. A cor da parede, o tipo de parede, a textura, ou a temperatura nesse atual momento, tudo isso é informação. Mas você vai pegar as informações que são pertinentes, têm a ver com o tema. Você vai selecionar aqui do seu repertório sociocultural as informações que são valiosas para desenvolver esse texto, certo? Fato, claro, fatos são pesquisas, são estatísticas, são números, são aquelas informações bem robustas que você vai trazer, tá bem? Nada de uma pesquisa feita em 2016 mostra que 90% das pessoas das favelas já sofreram violência. É só uma hipótese aqui, tá bem? Mas vamos lá, uma pesquisa feita em 2016, tá? Quem foi que fez essa pesquisa? Quantas pessoas foram entrevistadas? Você não trouxe essas informações? É até de se duvidar que realmente foi feita uma pesquisa em 2016 sobre esse tema, né? Já que você não falou nada sobre isso. Então fica um argumento muito vago, muito fácil de derrubar. Cai assim, num sopro, certo? Então, você, se não sabe, na dúvida, evite falar. Fale sobre aquilo que você sabe. Eu sei quem foi que fez a pesquisa, eu sei os resultados, eu sei quantos foram os entrevistados. Dê pelo menos o ano que foi feita, quem fez a pesquisa e os resultados. É muito interessante. Muito interessante você trazer elementos e, vamos dizer assim, fortifique seus argumentos, certo? Fortifiquem os seus argumentos, para que eles fiquem bem robustos, até porque a redação é uma conversa onde você só tem uma chance de falar. Você vai arrumar todo o seu argumento e vai entregar para o corretor da prova. E ele não vai estar lá, fulano, que negócio é esse aqui? Que pesquisa é essa aqui? Quem foi que fez? Não, não é assim. É jogar vôlei onde você só tem uma tacada. Você dá a pancada e entrega para mim. Quando o corretor da prova estiver lá lendo, ele tem que ter todas as informações bem claras, bem coerentes, bem coesas, certo? E aí a gente já começa a dialogar, tá bem, com a quarta competência. A quarta competência, ela é muito fácil de você ganhar esses pontos também, tá? É uma das mais simples que tem. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Mecanismos linguísticos necessários apontam também para mecanismos linguísticos desnecessários. Né? Você tem que entender que
o texto é diferente da conversa, certo? A maneira como nós falamos é diferente da maneira com a qual nós escrevemos, é diferente da maneira que nós escrevemos. Quando a gente fala, né, nós temos uns recursos, né, diferentes para nos comunicarmos, né? A gente intera um argumento em outro, né, com esse né, e tem uma hora que isso fica chato demais, né? Então vamos lá, brincadeira. Da mesma maneira, você vai evitar na quarta competência, ou melhor, no seu texto, em relação à quarta competência, ser redundante demais. Utilizar o mesmo elemento conectivo, por exemplo, sendo que você tem vários, você tem advérbios, e nos advérbios a gente entra em advérbio de modo, advérbio de tempo, advérbio de lugar. A gente tem um montão de coisas aqui para conectar os nossos argumentos. Adjetivos, locuções adverbiais também, muito interessantes, as locuções adverbiais, certo? Você evite, é tipo o meu certo, falo demais, certo, certo, certo. Você evite esse tipo de recurso linguístico que chega a ser um pouco repetitivo, deixando de ser interessante e passando a ser, realmente não tem outra palavra, realmente é bem repetitivo, faz com que você vá perdendo pontos, porque você necessariamente está começando a demonstrar um desconhecimento sobre esses mecanismos, certo? Porque é exatamente o contrário que a competência 4 pede. Ela pede que você demonstre esse tipo de conhecimento. Que você demonstre que sabe costurar os seus argumentos. Porque coesão, certo? Coesão vem da palavra coser, coser e costurar. Seus argumentos emendados ali, um no outro, bem bonitinhos, com coerência também. Porque é interessante notar o seguinte, você pode construir argumentos coerentes, que tenham a ver com o assunto, mas que talvez, não sejam coesos, certo? Eles talvez estejam soltos, talvez eles não estejam bem estruturados. Seus argumentos têm que ter coerência, ou seja, tem que ter relação com o assunto que está sendo trabalhado e não apenas coerência, como também tem que ter coesão, tem que estar estruturados, ligados um ao outro, dentro do assunto, é claro, porque você não vai escrever uma coisa que não tenha a ver com o assunto trabalhado. Ok? Chegando no final, sabe quantas pessoas tem aqui? Hoje chega mais acho que foi Larissa. Quando a gente chega na última competência, ela é interessante até certo ponto. Se a gente for parar para pensar, essa competência pede de nós o seguinte, que nós respeitemos os direitos humanos. O texto diz o seguinte, elaborar proposta de intervenção, nós apresentemos uma proposta de intervenção para um problema abordado que respeite os direitos humanos. Respeitar os direitos humanos é bem óbvio, né? Você não vai ofender nenhuma tribo, nenhuma religião, você não vai atacar ninguém de uma maneira muito incisiva, não vai trazer soluções muito extremas, muito radicais. Como assim, professor? Não é para trazer uma solução? O próprio texto da competência fala o seguinte, elaborar proposta de intervenção. Quando nós falamos em proposta de intervenção, não necessariamente, meus queridos, nós estamos falando de uma solução. Nós estamos falando de algo para tentar
amenizar o problema, porque, claro, nós estamos lidando com um problema, como nós vimos nesse caso, é um problema político, é um problema social e é um problema cultural. Nós estamos lidando com um problema que precisa ser, antes de mais nada, amenizado. O problema precisa diminuir um pouquinho, porque a solução talvez seja muito drástica. No nosso caso, o que é que eu iria fazer para solucionar o problema da violência urbana? Eu não vou dizer curto prazo, eu vou dizer a médio prazo. Eu tenho um problema, violência urbana. Preciso solucioná-lo em médio prazo, em 5 anos. E aí, o que é que eu vou fazer? Como que eu vou solucionar esse problema em 5 anos? Daqui para lá, o que é que vai precisar ser feito? Como é que eu vou lidar com essa situação dentro desses 5 anos? Eu vou. Só um momento. Eu vou destruir, por exemplo, favelas, na hipótese de elas serem os grandes geradores desses problemas. Isso seria bem preconceituoso de se falar, mas vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou destruir a favela, vou destruir, vou implodir presídio, eu vou criar pena de morte para quem roubaram a lata de leite. O que é que eu vou fazer? Solucionar esse problema é muito delicado, é uma coisa muito delicada e passa a ser muito radical. Não é bem isso que nós queremos. Se a gente puder solucionar o problema respeitando os direitos humanos, é muito interessante. Vai ser muito bom se você conseguir fazer isso. Mas, olhando por outro lado, chega a ser impossível solucionar algum problema dessas redações que nós estamos trabalhando aqui. Tá bem? Muito complicado, beirando o impossível mesmo. Só colocar o texto aqui. Então, vamos lá. Sobre o conteúdo que vocês vão pesquisar, certo? E com certeza vão encontrar muita coisa. Antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte: muito cuidado, pessoal, com aqueles textos que vocês encontram na internet, que vocês copiam as linhas desses textos, tá bem? Porque, assim como estava disponível para vocês, está disponível para os meus programas aqui também, tá? Então, evitem o plágio, tá bem? Evitem o plágio, sejam mais originais, não é à toa que faz quantos dias? Eu acho que faz uns 3 dias, eu acho, e o tema da redação se encontra lá no Diário Web. 3 dias, talvez mais. Não, hoje é sexta-feira. Então, evitem o plágio, tá bem? Porque é um tema riquíssimo, cheio de conteúdo na internet sobre isso. O que é que vocês vão encontrar? Tudo. Vocês vão encontrar tudo sobre o assunto. Vão encontrar dados históricos, dados vindos de estudos sociólogos, dados geográficos bem conceituados, vão encontrar informações de matérias jornalísticas do passado e do presente, desde a escravidão até os dias de hoje. Vocês vão encontrar quadros de violência, como se desenvolveu, onde estão as cidades mais violentas do mundo, do Brasil, que é o mais interessante para nós, né? E, basicamente, vão encontrar tudo aquilo que venha a satisfazer todas essas competências. Tá? Só para retomar, a primeira competência, muito simples, muito fácil, só mostrar o seu domínio, a sua escrita da língua portuguesa. Domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa é acentuar bem, pontuar bem, no sentido de todos os sinais de pontuação que você imagine,
vírgula, ponto final, ponto de exclamação, interrogação, dois pontos, ponto vírgula, acentuação, crase, tio, acento agudo, flexo, quando é necessário e quando não é necessário. E sobre a acentuação, esqueci de falar também, não cometam erros, como, por exemplo, esquecer o acento de saúde. Já peguei redações assim, né? É como esquecer o acento de café. Não dá. Né? E, claro, eu sei que foi por esquecimento, não por desconhecimento. Mas como a gente está treinando aqui para uma coisa bem maior, por exemplo, quando vocês estiverem no ensino médio, não vai ter, o corretor da prova não vai conhecer vocês, não vai olhar para o nome de vocês e dizer, ah, o fulano aqui, eu sei que ele sabe escrever essa palavra. Ele só esqueceu. Eu vou relevar isso aqui. Tá? Na hora da correção da prova, o corretor não faz a menor ideia de quem você é. Então, esses pequenos erros, somados, é como se fosse um grande erro, certo? O desvio linguístico é bem grave. Você errar frequentemente aquela palavra, você demonstra que desconhece ela. Então, não cometam esses pequenos erros que, por mais que eu saiba que foi por esquecimento e não por desconhecimento, numa outra situação, vocês não teriam a mesma benesse, vamos dizer assim. Esquecer o acento em pública, por exemplo, saúde pública, esquecer o acento de um e de outro, claro que eu sei que foi por esquecimento, porque não é possível chegar aqui nos finais do ensino fundamental não sabendo escrever uma palavra como essa, certo? Sobre a segunda competência, também vão encontrar bastante conteúdo, certo? Aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, como a gente já viu, aqui a gente está só retomando. Tem muito do que vocês podem pesquisar, inclusive nos livros de História e Geografia de vocês e do ano passado também, que eu imagino que vocês tenham sobre esse tema. Tem muito sobre esse tema, recheando os livros, os conteúdos de História e de Geografia. E claro que a internet, né, maior biblioteca do mundo, vocês também vão encontrar isso. Desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, claro, vocês já sabem o que é. Só escrever em parágrafo. E a primeira parte, a compreensão da proposta de redação. Eu já sei o que essa proposta aqui quer que eu fale. Quer que eu fale de um problema que é político, cultural e social. Já tenho o meu norte. Isso aqui a gente já definiu nessa aula, tá bem? A terceira competência é selecionar esse monte de informação que você vai ter pertinente sobre o tema, organizar tudo bonitinho, certo? Estabelecendo a relação entre cada informação, ou seja, a hora que eu vou falar essa informação, depois a hora que eu falar essa informação, depois a hora que eu vou falar essa informação, é importante que elas estejam bem organizadas e relacionadas uma com a outra, certo? Procure estabelecer uma ordem cronológica do seu texto. E sobre a interpretação, ela se refere mais sobre as opiniões que você vai dar no seu texto, tá? Aí você me diz, peraí, professor, opinião, eu acho que... Não, opinião, você não vai dar a sua opinião, até porque, como vocês sabem, a redação é um texto científico e impessoal explicitamente, certo? Você não vai colocar pronome eu e flexionar o verbo na primeira pessoa do singular. Eu acho, eu acredito, eu vejo que no Brasil não vai trazer essa pessoalidade. Professor, eu nunca entendi porque aqui não pode fazer isso. Porque fica muito digno de desconfiança, seu texto. Perde credibilidade. Ele sai do nível um pouco, né? Ele sai um pouquinho ali do nível científico. Porque você está dando a sua opinião de uma maneira tão explícita que é muito suspeito. Será que essa pessoa está escrevendo com verdade esse assunto aqui?
ou a opinião dela, o gosto, a preferência dessa pessoa está pesando na hora de escrever esse texto? É por isso, por esse e por outros motivos, que colocar tamanha pessoalidade não é interessante. E como é que eu vou, professor, colocar uma opinião no texto? Claro que você vai, certo? Não é obrigatório isso aqui, não é obrigatório, é você colocar as citações, é você citar alguém. Você pode colocar o sociólogo Fernando, sei lá o quê, diz que no Brasil a violência é sistematizada e por aí vai. Olha só, você deu uma opinião, tá certo? E claro, se você vai defender um ponto de vista, que no caso é o seu, é óbvio que essa citação desse sociólogo, que é só uma hipótese, tá? Conversa com o seu ponto de vista. Claro, porque você tem que dar o seu ponto de vista, porém, sem ser pessoal, certo? Você tem que ser parcial, sim. Você tem que pesar para um lado, porém, sem deixar claro isso, sem deixar explícito isso. Tudo isso, todos esses fatos, argumentos, ou melhor, fatos, informações, opiniões, toda essa construção argumentativa, claro, para defender o seu texto. Ou melhor, para defender seu ponto de vista. Na C4, que está aqui, tá? Que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos, a gente já viu que é, certo? E isso também é independente de qual texto, de qual tema, melhor, isso é independente de qual tema vai ser na prova, certo? Qual tema vai cair na prova, você tem que demonstrar que sabe construir uma argumentação, sem redundância, certo? Com coerência e com coesão. Ou seja, seus argumentos dentro do tema e bem estruturados. Um argumento fazendo sentido com o outro. É como se fosse o seguinte, só para resumir. Você dá o primeiro parágrafo ali de abertura, certo? Onde você vai apresentar o tema, onde você vai começar a introduzir a sua tese, e o segundo parágrafo, ele não existiria se não fosse o primeiro. O primeiro é de apresentação do tema e da sua tese, você já pode começar a apresentar a sua tese ali, e o segundo parágrafo já é dependente do primeiro. Assim como o terceiro parágrafo é dependente do segundo, e o quarto parágrafo é uma conclusão dos três primeiros. Ah, professor, se eu quiser fazer só 3 parágrafos, se eu só tiver um argumento para colocar num parágrafo, ok, sem problema. O primeiro parágrafo é a apresentação, o segundo parágrafo vai ser dependente do primeiro, e o terceiro e último parágrafo, no seu caso, vai ser a conclusão de tudo que você já falou. E como eu já disse para vocês, não é de maneira nenhuma interessante colocar novas informações, fatos, opiniões e argumentos no último parágrafo. Porque, nossa, você já está encerrando seu texto, está no último parágrafo. Você está trazendo a proposta de intervenção para o problema abordado. E como é que você vai colocar ali um novo argumento, uma nova estatística, uma nova pesquisa, uma nova citação? Essa é a hora de você concluir a ideia, certo? Ante o exposto, faz-se necessário que, diante de tudo isso, o que foi supracitado na PSA, você começa a concluir a ideia, certo? E apresenta a proposta de intervenção, apresente os meios, me diga o que é que você vai fazer, ou melhor, me diga o que é que deve ser feito, me diga quem vai fazer, me diga como fazer e me diga a finalidade. Basicamente é isso, a última competência. O que é que deve ser feito? Essa ação aqui. Ok, a ação educacional. Beleza. Mas e aí, quem vai fazer? É o seu vizinho? Não, quem vai fazer é o governo federal. Ok. E vai fazer isso por meio de quê? Vai fazer isso na televisão, nas escolas. Tá bem. Vai fazer isso para quê mesmo? Qual é a finalidade? A finalidade é tal. Pronto, fechou. Fechou 10 pontos aí, tranquilo. Fosse uma redação do Enem, 1.000 pontos ou muito próximo disso.
Entendido, pessoal? Deixa eu só fazer a frequência aqui com vocês, meus queridos. Larissa, a primeira que está aqui. Eu vou na ordem que está aqui no chat, não na ordem alfabética. Dia 16, né? Larissa. Aí vem Letícia. Também Letícia. Lívia. Lívia tá aqui. Maria Isabelle. E o Ângelo. Tinha mais alguém, né, pessoal? Quem foi que saiu, né? Deixa eu ver aqui. Não sei se foi a Yasmin, chegou e saiu. Bom, a Isabelle Almeida. Ah, tá bem. Verdade. Obrigado, viu? Verdade, deve ter sido. Bom, pessoal, alguma dúvida? Vocês têm um tema, já. Você já tem um tema, certo? Já dá para ir pesquisando alguma coisa. Eu acredito que essa aula foi muito bem esclarecedora, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem chamar o professor, tá bem? Podem entrar em contato que eu tiro alguma dúvida de vocês. Bom, vamos ficando por aqui, tá bem? A gente se vê na quarta aula com História, né? Até já já, meus queridos.